Nesse vídeo, as atualizações da carta da versão 2022 D.2. Para acessar a carta da versão, poderá, dentro do sistema DPCuca, clicar nessa opção Exibir barra de ferramentas. Do lado direito, a terceira opção, Cartas. Será demonstrada as cartas das versões do DPCuca. Clique na opção DPCuca 2022 D.2. Vamos começar pela legislação. Ao gerar a admissão do funcionário de cartório com categoria 309, o regime previdenciário estava sendo gerado com o número indevido, sendo que o número correto é o 2. Essa situação foi tratada no sistema e teve essa adaptação para esse funcionário. Agora, vamos ver as implementações. Foi implementado na tela de eventos para a opçãozinha Eventos Funcionários, para repassar os eventos cadastrados de um funcionário para os demais funcionários, caso assim seja devido. Agora, vamos ver as correções que RG, Registro do Empregado. Quando o RG era informado hífen, na impressão do registro do empregado, era cortado o último número. Geração do Olerite no formato texto no sistema Cuca Nuvem. Ao gerar o arquivo Olerite formato texto no programa DPCuca, o mesmo estava sendo salvo no caminho padrão, quando o correto no sistema Cuca Nuvem é gerar diretamente na unidade G, pasta import. Fechamento do ponto, horas extras. Situação de horas extras calculadas no mês anterior devido ao fechamento de ponto. Porém, quando a rescisão era recalculada, as horas extras deixavam de ser demonstradas. Relatório de ativos, sistema travando. Ao gerar o relatório de ativos, marcando a opção Separar funcionário por local, o sistema estava travando. Lembrando que essas são as situações corrigidas. Cálculo do PLR para o professor em período de licença maternidade. Ao realizar o cálculo do PLR para o professor, afastamento por licença maternidade, o valor do DSR não estava compondo a base de cálculo. Cálculo complementar, evento com alteração manual. Após a versão DPCuca 2022 D1, não estava sendo mais possível efetuar as alterações manuais nos eventos do cálculo complementar, onde o sistema emitia crítica indicando que havia data incorreta. Folha de pontos sem cargo local. Sequência de pressões na qual, afinal, o funcionário era demonstrado em azul, como se faltasse informação cadastral. Porém, era indevido essa situação, pois o cadastro do funcionário estava completo. Relatório, provisão de férias, suspensão contrato. Mensagem indevida no relatório de provisão de férias, quando o funcionário tinha o seu período aquisitivo prorrogado devido à suspensão de contrato. Horário de trabalho, impressão por setor. Ao solicitar a impressão do relatório horário de trabalho, selecionando a opção por setor, o nome dos funcionários não eram demonstrados. Participação nos resultados, rescisão barra professor. A apuração da base de cálculo do PLR estava ocorrendo de forma incorreta para o professor, no cálculo rescisório. A base de cálculo estava sendo apurada a menor, mas essa situação também já foi corrigida. Relatório de experiências a vencer. O relatório de experiências a vencer estava sendo gerado considerando a data da própria máquina, ou seja, o computador, e com isto acabava gerando apenas a relação dos funcionários com experiências a vencer em data futura, e não mais a data anterior, mesmo que ainda estivesse dentro da competência. Adiantamento obrigatório, afastamento barra horista. O adiantamento obrigatório estava sendo calculado para o funcionário afastado o mês inteiro, e com isso, o adiantamento obrigatório estava sendo calculado para o funcionário afastado o mês inteiro, e com mais de um registro de afastamento no mês. S1200 do autônomo. Nome e data de nascimento. No conteúdo,
Do evento 1200 do autônomo, da remuneração, estava gerando a informação do nome e data de nascimento, de forma indevida, devido ao autônomo também estar cadastrado como funcionário. S1200 estagiário, número do PIX. Situação específica onde, no envio do evento de remuneração do estagiário, o sistema retornava a crítica solicitando o número do PIS para ser informado, sendo que não é mais obrigatório. A situação ocorria devido ao estagiário ter sido desligado e admitido novamente no mesmo mês. S2200, data da opção FGTS. Situação específica de um funcionário admitido em 1 de 10 de 1988 e, ao enviar o evento 2200 de admissão, não era gerado o campo data da opção do FGTS. E esse campo é necessário estar cadastrado no sistema DPCUCA e também ser demonstrado no XML do evento para que o e-social recepcione este evento. Relatório de críticas. Cálculos da folha. Ao solicitar a impressão dos relatórios de críticas na tela de cálculos da folha e selecionar a opção Crítica, o relatório era gerado incorreto, com o nome de um único funcionário para todas as críticas. Férias com desconto de empréstimo e rescisão. Após conceder as férias com desconto de empréstimo, onde o pagamento recaía na competência anterior e após o retorno ao trabalho houvesse rescisão do funcionário, o evento 8302, parcela de empréstimo, estava sendo gerado novamente no XML do 2299, o desligamento, ocasionando assim críticas no envio ao e-social. 2200, admissão do estatutário. O campo nome e função estava gerando de forma incorreta no XML do evento 2200, a admissão do estatutário. O nome do cargo não estava sendo demonstrado corretamente no XML do funcionário em questão, quando o tipo de provimento for 2. Essa situação foi corrigida. Matriz e filial. No XML do evento 2220, o CPF e matrícula do funcionário não estavam sendo demonstrados. Evento S1210, tipo de pagamento, antecipação de férias. O tipo de pagamento estava sendo gerado com um código incorreto no evento 1210, referente à antecipação de férias. No demonstrativo de férias constava o indicativo 2, sendo que o correto é o indicativo 1. Por estar levando a informação incorreta, estava ocasionando crítica. CAT, evento S2210, campo após quantas horas de trabalho. Ao cadastrar uma CAT, o sistema não permitia informar a quantidade 000 no campo após quantas horas do trabalho. Essa situação também foi corrigida. Afastamento, provisão de férias e 13º. O evento 1200 de remuneração estava sendo criado para envio quando não havia cálculo no mês. Evento 2299, desligamento, demonstrativo de antecipação de férias, críticas, apuração de IR. Demonstrativo de antecipação de férias estava sendo gerado indevidamente no evento 2299 de desligamento, ocasionando crítica no indicativo de apuração de IR. ASO, médico responsável, coordenador, PCMSO. Correção para que o campo médico responsável coordenador deixe de possuir o preenchimento obrigatório, ou seja, esse campo não possui mais o preenchimento obrigatório. Eventos não periódicos, transferência de funcionário. Cargas já enviadas pela empresa cedente estavam sendo demonstradas novamente para envio como se fosse eventos cadastrados na recebedora, devido à transferência ter ocorrido entre empresa raiz do mesmo CNPJ.
Quando ocorria a transferência de um funcionário de uma empresa do mesmo raiz CNPJ, na empresa recebedora estava sendo demonstradas as cargas já enviadas pela empresa cedente, de forma indevida. Essa situação foi corrigida e não é devido fazer o envio novamente dessas cargas, sendo que uma vez elas já foram declaradas para o e-social. Professor, 4,5 semanas, afastamento. Professor, 4,5 semanas. Devido possuir afastamento na competência, o sistema não estava apurando a proporcionalidade referente aos registros de aula, salário, auxílio e doença. Melhorias. Cargas e-social. Foi incluída uma nova coluna na tela do e-social, operação, para indicar se as cargas se trata de uma inclusão ou alteração, por exemplo. E também um botão para gerar a exclusão e inativar a carga na base sem a necessidade de abrir a carga, sem ter a necessidade de clicar na lupinha e abrir o XML do evento. Ou seja, então, facilitou a forma de você fazer a exclusão ou inativar um evento. E também pode ser observada se a carga que foi declarada para o social ou será declarada para o social se trata de uma inclusão ou alteração. DARF Online CPF. Como o sistema não possui a funcionalidade da DARF online para as empresas com CPF, o botão de geração não será habilitado nesta condição. Carga de tabelas barra folha social. Como melhoria, o sistema travou o envio dos eventos periódicos quando houver carga S1010 pendente, visto que as rúbricas devem constar na base antes do fechamento da folha. Os eventos de rúbricas pendentes ficarão em uma palheta específica, enquanto os mesmos não forem declarados ou até mesmo excluídos, se for o caso de alguma carga indevida, a folha não poderá ser enviada. Ou seja, como a folha tem vinculação direta com os eventos S1010, as rúbricas S1010, para evitar críticas e erros, o sistema efetuou esse travamento para que a folha não possa ser enviada se caso não faça o envio do evento S1010 pendente. Dessa forma, vai evitar críticas. Recibo de cesta básica. Alterado o termo empregada para colaborador ou colaboradora. Evento 7503. Adiantamento obrigatório. Descrição. Alterada a descrição do evento 7503 para adiantamento salarial, que atualmente se refere a adiantamento obrigatório.